Olá, meus amigos, minhas amigas roteiros, sejam bem-vindos aí ao nosso podcast, ao nosso novo episódio, dessa vez aí iniciando, né, o ano de 2024. E vocês vão poder conferir todos os nossos episódios gravados anteriormente, no ano passado, e todos deste ano, nos nossos canais. Seja no YouTube, no Spotify, no Instagram, em todas as nossas redes sociais que vão ficar aqui disponível para vocês. Hoje nós estamos aqui num lugar, né, talvez conhecido por alguns, estranho para outros. Estamos aqui na nossa matriz da transportadora Garbuio, também para que vocês se sintam aí acolhidos, abraçados nesse início de ano, início de 2024. Então sejam bem-vindos, né, esse dia especial onde nós vamos falar de um tema muito interessante, muito importante. Nós já falamos dele uma vez, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho. Mas antes de eu falar qual é o tema, quero perguntar para vocês. Na verdade, fazer um levantamento aqui. Todos nós, seres humanos, na passagem de ano, fazemos lá as nossas listinhas, né? Eu vou começar a fazer atividade física, vou começar a fazer economia, vou fazer isso, aquilo, outro. Mas eu quero saber, como que está a saúde na sua lista de prioridades? Como que você priorizou os campos da sua saúde para 2024. Para a gente começar a nossa Rota da Saúde, a falar de saúde, hoje nós vamos trazer uma campanha que para mim, para minha colega, minha convidada, é muito especial, que é o Janeiro Branco. Então nós vamos falar um pouquinho mais de saúde mental. E para falar sobre esse tema, né, como eu já disse, eu convido a Natália Mandilli, que é psicóloga da Unimed de Bauru, nossa convidada, que vai estar aqui hoje apresentando para a gente um pouquinho dessa campanha, para que vocês possam aí entender e se aprofundar mais sobre esse tema. Natália, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, Nani. Oi para todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui. Abrindo, né, o ano com esse tema que é tão importante. A gente tem que falar e refalar e sensibilizar as pessoas cada vez mais no cuidado com si mesmo, no cuidado com a saúde mental. Sou suspeita, né? Somos suspeitas, mas eu gosto muito de estar abrindo o ano, trazendo reflexões tão importantes para que cada um possa conduzir aí o seu ano, checar suas listinhas e terminar o ano melhor do que começou. Acho que esse é o intuito principal, né, de todo mundo aqui. Eu só acho que é a nossa maior missão, né? É levar esse conhecimento, levar esses esclarecimentos e que as pessoas possam colocar o seu bem mais precioso, que é a saúde, aí, né, como realmente prioridade. E para nós, como psicólogas, falar sobre a saúde mental é um prazer, mas também, mais do que o prazer, um compromisso, né? E para falar disso, eu gostaria, sim, que você falasse para a gente o seguinte: nós falamos de várias cores durante o ano, né? A área de saúde é um arco-íris de campanhas aí, o que é muito bom. E para nós, da saúde mental, começar o ano falando sobre saúde mental é um desafio muito nobre. O que é o Janeiro Branco? O que seria e o que é a saúde mental? Para que a gente possa ir de uma vez por todas, começar o ano rompendo qualquer tipo de preconceito e trazendo aí essa luz para essas pessoas. Ótimo. Acho que você tocou num ponto importante, a gente começar a entender o que é saúde mental e quebrar preconceitos, tá? O Janeiro Branco, ele não é uma campanha tão nova, já são 10 anos de campanha. Começou com um grupo de psicólogos pequenos lá em Minas Gerais e foi crescendo. E foi crescendo porque a população foi adoecendo do ponto de vista de saúde mental, tá? Cresceu tanto que a partir deste ano virou, né, entrou para o arco-íris aí das campanhas nacionais. Até 2023 a gente fazia campanha, mas era mais dentro do âmbito, assim, dos profissionais mesmo. Agora entrou para o Ministério da Saúde, sai um projeto de lei agora em dezembro, então virou uma campanha como Setembro Amarelo, como Outubro Rosa, como Novembro Azul, ganhou um peso maior. Porque a gente vem adoecendo muito, né? A gente tem dados, assim, importantes que falam, né, que trazem o Brasil como
o país mais ansioso do mundo, né? E a gente já está há algum tempo nesse ranking. Agora o quinto em casos de depressão. Então a gente vem realmente precisando quebrar esse tabu. Mas o que é saúde mental? Muitas vezes a gente associa, as pessoas associam saúde mental a transtornos mentais. Então, se eu não tenho depressão, se eu não tenho ansiedade, se eu não tenho síndrome do pânico, a minha saúde mental está em dia, eu estou bem, eu não estou nessa classificação, né? Então, na verdade, a saúde mental, dentro do conceito que a Organização Mundial da Saúde traz, que a gente entende, não é a ausência de doença, mas é a capacidade da gente conseguir equilibrar as contingências da vida, os problemas da vida, as nossas próprias características de personalidade, as demandas que a gente tem e conseguir encontrar um nível de bem-estar. Então, assim, eu tenho uma doença física ou eu tenho uma doença mental, mas eu consigo lidar com ela, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar tratamento, né? Eu consigo dar conta das demandas. Não é ausência de problemas, não é eu só ver a vida colorida, tá? Mas é eu conseguir olhar para mim, para as minhas demandas, para as minhas emoções, para as minhas dificuldades, buscar ajuda, acionar minha rede de apoio e encontrar esse equilíbrio, né? Então, por isso que a gente precisa começar a olhar para nossa própria saúde mental, para as nossas emoções, para como a gente tem cuidado antes também da gente acabar evoluindo aí, desenvolvendo sintomas mais graves e um transtorno mental de um diagnóstico fechado. A palavra-chave, se a gente for colocar, é o equilíbrio. Então, assim, essa demanda ter consciência, né, dos problemas, dos desafios, mas também ter consciência de até quando o seu limite não está saturado a ponto de ter que pedir uma ajuda, ou se for necessário pedir ajuda, né? Depois da pandemia, eu acredito, já sei a resposta, mas assim, depois da pandemia, você estando dentro do sistema de saúde, né? Você está dentro do hospital, da clínica, então você faz esse acompanhamento mais perto desses transtornos ou dessas síndromes. Existe algum dado, algum número assim de aumento que a gente possa trazer para as pessoas assim, que falam, nossa, realmente cresceu muito, é fato, porque quando a gente ouve na TV ou a gente ouve pessoas falando, a gente sabe que teve um aumento, mas é muito no campo assim do subjetivo, né? Existem dados estatísticos que já têm computado isso, de que realmente é importante falar sobre a saúde mental, principalmente em decorrência do que nós passamos nesses últimos anos? Temos sim, eu tenho a minha colinha aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha nela, se você não se importar. Pode pegar, fica à Mas vontade. a gente tem sim, inclusive os profissionais da saúde, a gente coloca que a gente está vivendo uma segunda pandemia, agora com o adoecimento mental, né? Então veio a pandemia, a gente já vinha nesse ranking da ansiedade, do país mais ansioso, tá? E aí é importante a gente lembrar que a ansiedade, ela é sintoma. Então eu posso ter depressão e estar ansioso, ter o sintoma ansiedade, mas ter um quadro depressivo. Eu posso ter um transtorno de pânico e ter o sintoma de ansiedade. Tá? Então a gente não tá falando, posso ter transtorno de ansiedade e ter o sintoma de ansiedade. Então a gente já vinha com um país muito ansioso, né? E aí com a pandemia a gente teve, então, a gente está tratando agora as consequências, né? Então a gente tem um aumento no número de depressão. Então a gente saiu, agora a gente está no quinto país em diagnóstico em casos de depressão identificados. A gente normalmente pega esses números por afastamentos, né? Então a gente faz esse levantamento pelo número de afastamentos e de diagnósticos, mas provavelmente a gente tem um número maior aí subidentificado, tá? A gente teve um aumento importante, vou olhar aqui na minha colinha, né? Nos casos de tentativa de suicídio, né? Então a gente tem um aumento significativo desde a pandemia, isso vem crescendo a cada ano, né? Então, acidentes de trabalho, alcoolismo e dependência química em torno de 30% né? Porque às vezes então a pessoa vem com diagnóstico de depressão, busca o álcool, alguma outra substância química como uma forma de relaxamento, de alívio no primeiro momento, e isso vai trazendo outras complicações, né? E a pandemia ela foi realmente um momento muito difícil para muita gente. Teve o impacto social, o impacto financeiro, a sobrecarga
pelas crianças em casa, né? As pessoas que perderam emprego, que perderam renda, perda de pessoas próximas, né? Então, tudo, o próprio isolamento. Então, isso foi contribuindo para algumas pessoas de uma forma mais intensa, mais evidente, para outras pessoas de uma forma menos perceptível, tá? Mas que a gente consegue, quando a gente vai cuidar dessas pessoas, perceber que isso começou na pandemia, né? Prejuízos em relacionamentos, separações, divórcios, problemas com filhos, que de repente ficou todo mundo em casa. Então, coisas que às vezes as pessoas não dão muita atenção, agora a gente está vendo o resultado. Agora que a vida acalmou, né? Parece que faz tanto tempo, agora a gente vê o resultado, né? Medo de ficar doente de novo. Então, pânico, estresse pós-traumático foi um diagnóstico que aumentou bastante, né? Depois que passou esse primeiro momento de pandemia, e uma das características do transtorno de estresse pós-traumático é esse tempo, né, entre o episódio e o sintoma. A gente também teve um aumento significativo nos quadros, né, nesses diagnósticos, e muitas vezes a pessoa ela associa a uma ansiedade e ela busca uma forma de alívio disfuncional, né? Então, ou ela vai comer demais, ou ela começa a beber, ou ela se isola, ou ela se fecha, ela não quer muita conversa, porque alguma coisa não ficou bem nesse período, e não tendo esse cuidado, esse olhar com a saúde mental, ela só vai buscando ali formas de aliviar aquele desconforto, de aliviar aquele mal-estar, e muitas vezes é onde a gente começa a ter o prejuízo da saúde mental, dos relacionamentos, do desempenho no trabalho, da convivência, né? Então a gente aí tá vivendo nesse desafio aí do pós-pandemia. Entendi. A nossa próxima questão, assim, a próxima pergunta que a gente tinha estruturado para te fazer é como saber se a minha saúde mental não está bem. Mas antes eu gostaria de incluir um plus aí nessa pergunta. Que eu estou vendo você falar, você falou de algumas questões de pânico, talvez eu não sei se você vai ter essa resposta. Depois da pandemia, de fato, o assunto sobre a saúde mental veio à tona, que nem você mesma falou, nós estamos vivendo uma segunda pandemia, né, um outro cenário decorrente do que aconteceu. Mas aconteceu também, aumentou a quantidade de casos de hipocondria, que você falou do medo do adoecer, né? Tem casos assim dentro da clínica vou fazer entre aspas, de autodiagnóstico, de própria síndrome do pânico, ou de burnout, ou de qualquer outra doença assim, que seja mais voltada para o lado da histeria. Eu sei que a gente falou que não ia falar muita coisa técnica, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muitos casos, né, no nosso convívio social, de pessoas que estão se autodenominando depressivas, ansiosas, muitas vezes se automedicando. Talvez eu estou indo lá para frente já. Mas nem sequer foram ao médico. Então, por isso eu queria incluir essa pergunta antes de você esclarecer como que as pessoas devem se identificar de fato como precisando de ajuda. Ótima reflexão que a gente pode fazer nesse sentido, tá? Então, assim, as pessoas elas estão mais preocupadas com as questões relativas à saúde mental. Eu estava lendo ainda nessa semana uma pesquisa que saiu referente a autocuidado, né? Então, a maioria dos brasileiros, ele coloca que 52% dos brasileiros referem preocupação com a saúde mental, muito mais até do que outras doenças como câncer, tá? Que estava lá em 38% de preocupação em ter esse diagnóstico. Agora, a questão é, se as pessoas elas entendem o que é saúde mental, e se elas sabem cuidar da saúde mental, elas sabem identificar que a saúde mental não está bem. Na verdade, o que eu observo, né, na clínica é que as pessoas elas não sabem nem... Tem uma dificuldade muito grande de nomear sentimentos. Então, elas trazem muito assim, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, e a gente não consegue sair desse lugar, né, da ansiedade. Elas acabam, sim, às vezes se autodiagnosticando, né, e aí o que acontece? Eu não faço o tratamento correto, porque se eu já sei que eu tenho ansiedade,
muitas vezes a pessoa aí, ela se perde, né, nesse rótulo, tá? E a gente tem também, né, dentro da questão do autodiagnóstico e desse momento, algumas pessoas que acham muito legal ser ansioso. Não, eu sou ansioso, eu trabalho muito, eu não paro, eu tô sempre estressado, eu sou muito produtivo, se eu não tô estressado, eu não produzo, e acha super legal ser estressado, né? E tá sempre agitado. Não, eu não relaxo, eu não tenho tempo para nada, né? E começa a entrar num ciclo que vai se prejudicar, ou então deixa de buscar o tratamento correto e, como a gente conversou, vai buscando válvulas de escape para tentar amenizar o problema, e aí isso vai crescendo, né? Vai piorando. Então são dois extremos que a gente tem que colocar, né, uma pausa ali e falar, vamos pensar e vamos entender, tá? Até porque, seja a pessoa mais estressada, seja a pessoa que está mais isolada, a gente tem que lembrar que saúde mental, que transtorno mental também tem um componente neurobiológico, tá? Então, se eu estou estressado demais, eu estou tendo um excesso de cortisol dentro do meu corpo, eu estou tendo um excesso de adrenalina, muitos hormônios sendo secretados que em excesso eles vão fazer mal para o meu corpo, por exemplo, para a minha pressão, né, para a enxaqueca, para a parte digestiva. Se eu estou muito isolado, muito quieto, muito sem vontade de fazer nada, eu posso ter uma diminuição na produção desses hormônios que também vão fazer com que eu tenha uma dificuldade de reagir, que vão prejudicar a minha saúde física, o meu desempenho, a minha memória, a minha parte profissional, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde mental, sim, sabendo, se conhecendo, identificando, então, esses sintomas, né? Que a gente vai conversar do que são sinais de alerta, mas saber que a gente tem que procurar ajuda, né? Que tem que ter esse profissional que vai ajudar a gente a entender, então, o que é um sintoma, o que é um diagnóstico, o que a gente vai cuidar, o que a gente vai cuidar através de mudança de comportamento, de mudança de estilo de vida, o que a gente vai ter que entrar com a parte de medicamento, né, que isso também é um ponto importante. A pessoa quer cuidar da saúde mental, mas ela não quer tomar remédio. Né? Ela quer cuidar da saúde mental, mas ela não quer fazer terapia. Imagina, psicólogo é coisa de maluco, né? Eu vou no cabeleireiro, já tô lá fazendo minha terapia, minha manicure me escuta, ela é minha terapeuta, né? A cerveja é o melhor conselheiro. Então, se vocês querem cuidar da saúde mental, eu acho muito bacana a gente estar tendo muito espaço para falar, as pessoas estarem se preocupando com isso, mas agora a gente tem que aprender como, né? E aprendendo como é quebrando tabus. Isso aí. E como saber, então, se minha saúde mental não está bem? Você deu algumas pinceladas aí, né? Mas quais são os principais sintomas ou sinais assim de alerta para a pessoa falar, opa, peraí, olha, eu acho que a Natália falou lá, a Nercine falou, a gente precisa dar uma atenção nisso daqui. Então, assim, além daqueles, né, que todo mundo já percebe, fala, é uma ansiedade, eu tô ansioso, eu tô estressado, a gente tem sinaizinhos que é justamente onde entra o autoconhecimento, que a gente vai se percebendo, né? Então, sono é uma primeira manifestação de que alguma coisa não tá legal. E aí pode ser tanto o excesso quanto a falta, né? Então, de repente, eu chego em casa e só quero dormir, não tenho mais vontade de ver uma TV, de ficar com meu filho, de sair com os amigos, de passear com o cachorro, eu quero ficar no sofá, né? Não tem vontade de levantar da cama, fica muito difícil acordar de manhã, parece que aquela preguiça não passa. Ou a dificuldade de dormir. Então, eu demoro para pegar no sono, o meu sono é picado, eu acordo, eu perco o sono, eu levanto, né? Aí eu mexo no celular, aí eu vou dormir, não consigo dormir. Então, alterações de sono. Alterações de apetite também costumam nos dizer alguma coisa. Então, seja uma vontade de comer demais, seja a perda do apetite. Ah, eu não tenho mais vontade de comer, nada me apetece. Tá? Então, muitas vezes a gente demora para perceber, mas já é um sinal de que alguma coisa não tá legal, aquele bolo no estômago. Ou eu não consigo parar de mastigar, eu tô o tempo todo mastigando. Se eu não tenho que mastigar, vou mastigar a caneta, vou roer a unha, não consigo ficar parado, tá? Isolamento, falta de paciência, irritação, irritabilidade, tá? Seja no trabalho, seja em casa, com a família.
Então, tudo fica muito difícil, qualquer comentário eu já perco a paciência, né? Barulhos incomodam, conversas, diálogos, eu não tenho mais o nível de tolerância que eu tinha antes, tá? Então, esse é um ponto importante também, né? Busca de fugas, de válvulas escape, então, disfuncionais. Então, seja a bebida, o álcool, né? O cigarro, eu começo a fumar mais, eu começo a beber mais, então eu preciso, de uma certa forma, aí, de alguns anestesiamentos para conseguir estar em alguns lugares. Então, no geral, são essas as mudanças mais gritantes, né, que servem aí para a gente começar a prestar atenção. E muitas vezes a gente tem os sintomas físicos da ansiedade também, né, então, que é a palpitação, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, dificuldade de memória, a sudorese, esses são aqueles sintomas mais evidentes de que a gente não tá bem, mas a pessoa acha que tá infartando, tá? Esses são sintomas físicos. A gente começou pelos sintomas comportamentais também, que muitas vezes não é a própria pessoa que percebe, mas quem tá convivendo, né? Então, a família, ou os amigos, os colegas de trabalho começam a perceber. Tá tudo bem? Né? Eu tô vendo que você está sempre irritado, você está mal-humorado, às vezes não toma mais um cafezinho com a gente, né? Na hora do almoço está mais quieto. Então Às vezes as tem pessoas esse de tipo de fora dão pontos, mais sinais, né? começa a perceber. O pessoal de fora, eles Exatamente. acabam sinalizando pra gente também, né? Isso. Muitas vezes que a gente não vê, né? Exatamente. Por isso que quando a gente fala em saúde mental, é autoconhecimento, né? Eu tenho que me conhecer e falar, opa, por que eu tô tão irritado? Por que eu não tenho mais vontade de sair? Antes eu gostava tanto de sair, bater perna, agora eu não tenho mais vontade. Agora, eu gostava de fazer minha unha, eu gostava de visitar, de conversar com a vizinha, agora eu não tenho mais essa vontade, né? Eu estaciono meu carro e falo, nossa, vou ter que sair daqui mesmo, vou ter que trabalhar, então tudo começa a ficar difícil. Então, quando a gente tem esse entendimento, né, e esse hábito, que é um hábito que a gente vai construindo, né, de se olhar, de se observar, a gente pode também evitar que a gente tenha um prejuízo maior na saúde mental, né? Então, alguma coisa não está normal. Por quê? O que eu preciso cuidar? O que eu preciso olhar? Médico que eu preciso procurar? Com quem que eu posso conversar, né? Mas muitas vezes isso chega primeiro pelo olhar de outras pessoas mesmo. Falam, ó, você tá esquisito, o que tá acontecendo? Né? Por isso que é importante também saber ouvir. Então, se alguém chegar para você e falar, olha, você tá diferente, você não tá como antes, antes você conversava mais, tô sentindo você mais quieto. Às vezes a gente reage, né, se sente meio ofendido. Mas pare e escuta. Porque pode ser que as pessoas estejam percebendo algo que a gente ainda não se deu conta. Interessante. E Natália, como fazer o tratamento, né? Como que é feito o tratamento desses transtornos? Então, a partir do momento que a gente percebe que alguma coisa não tá bem, né? Não é a gente que tem que fechar diagnóstico, a gente tem que procurar ajuda, tá? No contexto, até vou trazer para o nosso contexto aqui de trabalhar numa cooperativa, né? A gente então, trabalha bastante em parceria. Primeira coisa, a gente tem que procurar um profissional da saúde. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Tá? Qualquer um desses profissionais, eles vão conseguir ajudar quem chega até a gente, tá? São profissionais diferentes, mas são profissionais que se complementam, tá? Então, muitas vezes a gente tem esses sintomas ainda iniciais, que podem ser só sintomas, não precisam necessariamente ser um transtorno mental, tá? Então, assim, eu tô passando por uma transição no meu trabalho. E eu fico muito ansioso, eu tô sob pressão, tenho que me adaptar a um ambiente novo, a uma gerência nova, a uma função nova, e isso me deixa realmente preocupado, isso me deixa estressado, eu perco meu sono. Isso quer dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade? Não, isso quer dizer que você está passando por um momento onde as expectativas, as pressões são excessivas, a mudança é grande e os recursos que você tem não estão sendo suficientes para lidar. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Na terapia, trabalhando então esses recursos, essas questões, às vezes uma forma de pensar mais assertiva, né? Conseguindo aí desenvolver as ferramentas, as estratégias internas para lidar com esse momento de vida novo.
E se precisar, então o psiquiatra vai falar, olha, então a gente tem uma medicação para ajudar você a dormir melhor, porque se você não dormir bem no dia seguinte, sua memória não vai funcionar, sua atenção não vai funcionar, aí você vai ter mais prejuízo. Então a gente vai com o psiquiatra e o acompanhamento psicológico ajudar a pessoa a passar por aquela fase, tá? Então, mudanças de trabalho, momentos de vida, né? Então, nascimento de filho, é uma fase que as mulheres sofrem aí bastante do ponto de vista emocional. Às vezes, divórcio, separações, perdas, né? A própria questão pós-pandemia, então, alguma situação que não tenha ficado bem resolvida. Então, a gente pode trabalhar em cima de situações e sintomas específicos. Sempre a duplinha que mais funciona é o psiquiatra com o psicólogo. Às vezes a gente precisa. Pode falar. Desculpa, pode te interromper. E se for o caso de ser realmente um diagnóstico, né? Então a gente tem um transtorno depressivo, a gente tem um transtorno bipolar, a gente tem uma dependência química, a gente tem um transtorno de personalidade, aí a gente vai precisar de um tratamento um pouco mais sistematizado, às vezes a médio ou longo prazo, né? Um pouquinho mais extenso, para que a pessoa possa aprender a lidar com as próprias características, quebrar o tabu, né, do que é o autocuidado. A gente sabe que tem alguns quadros aí que demandam acompanhamento, principalmente medicamentoso, por mais tempo. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, tá? Mas o tratamento ideal, né, o padrão ouro que a gente fala é sempre o psiquiatra com a psicoterapia. E pra gente, assim, vamos dizer, tirar todas as dúvidas possíveis, porque é incrível como as pessoas confundem, e depois eu vou até jogar um pouquinho de pimenta na conversa, mas qual a diferença para o pessoal entender do psicólogo para o psiquiatra? E eu sei que você já falou do complemento que as duas abordagens têm, mas de uma forma sucinta, assim, o que é o psicólogo, qual é o foco, o que é o psiquiatra, qual é o foco e como essa união dá tão certo ou pode ser o caminho mais assertivo num tratamento. O psiquiatra, ele é médico, faz faculdade de medicina, ele é médico, ele prescreve remédio. Tá? Então, isso é muito importante que o paciente saiba. Às vezes o paciente ele vai para o psiquiatra e fala, mas ele não me escutou, foi super rápido, eu não consegui falar. A gente vai trabalhar, o psiquiatra vai trabalhar nos seus sintomas. Tá? O psicólogo é o profissional que fez faculdade de psicologia, tá? Então a gente não é médico, a gente não prescreve medicação e a gente vai ajudar esse paciente a entender a história dele, a entender o momento de vida dele, seja o sofrimento, seja o comportamento, seja a dependência, e aí desenvolver os recursos, as estratégias para poder superar aquela situação, para poder conviver com aquela situação, porque às vezes a gente não vai superar, tá? Mas a gente vai trabalhar mais próximo, no dia a dia. É o que faz a terapia toda semana, né? Então, o psiquiatra ele vai ver a cada 30 dias, depois 60 dias, você vai lá, pega a receita, ele vai acompanhar a evolução do seu sintoma. Por quê? E aí que a gente precisa entender como eles se casam, tá? Saúde mental, saúde da mente, lembra que a gente falou dos hormônios, da neuroquímica, né? Que são 4 hormônios do bem-estar que a gente tem, que são os hormônios aqui, vamos dizer assim, do nosso sistema nervoso. Ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. Então, esses hormônios a gente tem no nosso cérebro, como a gente tem outros hormônios no nosso corpo. Quando esses hormônios eles não estão equilibrados, a gente pode ter aí um prejuízo na nossa saúde mental, tá? Por exemplo, o estresse. Então, o estresse, eu tenho uma descarga muito intensa de hormônios no meu corpo, e aí eu vou ter ataque cardíaco, e aí eu vou ter a sudorese quando eu tô estressada, e aí quando isso se prolonga, aí a gente tem um componente a mais que nos torna vulneráveis a transtornos mentais, por exemplo, a dificuldades de ansiedade, de depressão. E aí que entra o medicamento, tá? Então, o medicamento ele vai ajudar a estabilizar esses hormônios para que o paciente possa melhorar dos sintomas físicos e aí com a terapia
conseguir lidar com as situações que não estão bem. Tem sentido? Deu para entender? Entendi. Então, assim, só para deixar assim, o psicólogo, ele vai ajudar, talvez não, ele vai ajudar ali na gestão das emoções, e o médico na parte bioquímica dele, fisiológica. É isso, né? Agora eu vou fazer na verdade, é só um esclarecimento, até por uma questão de princípio ético, acredito que você vai concordar comigo. Existe, e é mais um motivo assim, de atenção, né, para as pessoas. A gente tem que fazer um trabalho também de saúde pública. Existem muitos profissionais hoje no mercado, nós sabemos disso, que faz terapia, né, mas que não são psicólogos. Então, assim, é muito importante que as pessoas, a gente vai falar da rede de apoio, da rede de médicos, né, mas assim, que as pessoas que estão realmente percebendo essa necessidade de ajuda, que elas procurem informação se esse terapeuta é realmente um psicólogo. Como que ele vai saber? Nós temos o nosso Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal. Então, entre lá no seu estado, no conselho, por exemplo, aqui em São Paulo, é o Conselho Regional de Psicologia número 6, né? Então, assim, entre lá, vê se a pessoa está cadastrada, se tem o CRP certinho, se não tem nenhum processo. A mesma coisa o médico hoje em dia tem que ver, né, o CRM, principalmente quando tem um CID, né? Então, assim, você está numa rede séria de atendimento, né? Então, aí vocês não têm esse tipo de problema. Mas é muito comum a gente ver, quando a gente atende num consultório particular, que você recebe um paciente, ele fala assim, eu fazia terapia com uma pessoa, eu não vou citar, né, exemplos para a gente não ter nenhum tipo de problema, mas assim, que você sabe que não é. Então, quando a gente está falando de saúde mental, tem um CID, você percebeu, você procurou um médico, tem um CID lá, F alguma coisa, procure um psiquiatra e um psicólogo. É isso, não é, Natália, que a gente tem que passar para as pessoas? Até porque, vou até aprofundar aí um pouquinho algumas situações para a gente entender a importância de procurar o profissional certo para ter o diagnóstico correto, né? Então, eu falei lá atrás a questão da ansiedade muito generalizada, né? Todo mundo é ansioso, ansioso, é ansioso. Existem alguns diagnósticos onde a ansiedade é um sintoma e que exigem tratamento, principalmente medicamentoso a longo prazo. Por exemplo, o transtorno bipolar. É um transtorno mental grave, mais comum do que a gente imagina, só que muito subdiagnosticado. Primeiro porque as pessoas entendem que bipolar é a pessoa que acorda de mau humor e vai dormir feliz, ou vice-versa, né? Então, não é simples assim, tá? Se fosse... tão simples assim, né? Então, é um diagnóstico difícil de ser feito. Muitas vezes, a pessoa que tem dependência, tem comportamento, e dependência não só química, né? Então, às vezes a gente tem a compulsão alimentar, o hábito de compras, algumas manias, por exemplo, pode estar associada a um transtorno bipolar. E a pessoa não procura o psiquiatra, não procura o psicólogo, ela fica buscando, seja tratamentos alternativos, seja assim, eu tenho ansiedade, eu como demais, eu procuro endócrino. A endócrino, ele vai fazer a parte dele, ele vai medicar ali aquela ansiedade para ajudar a pessoa a não ter tanto descontrole na alimentação. Mas às vezes aquele descontrole da alimentação não é só uma ansiedade. Ela precisa ser melhor investigada, porque pode ser uma característica do transtorno bipolar. Né? Às vezes a pessoa tem muita ansiedade, ela vai no cardiologista. O cardiologista ele vai passar lá um Rivotril para dormir, uma fluoxetina, um remedinho. Mas a gente precisa de uma investigação um pouco mais, uma anamnese, né? Uma investigação um pouco mais completa para entender por que é aquela pessoa que não melhora nunca. Né? Então, muitas vezes ela não tem o diagnóstico correto, ela não tem o tratamento correto e ela vai sofrendo cada vez mais, seja na parte dos sintomas, seja na parte psicológica, nos relacionamentos, né? No emprego, porque ela não consegue se encaixar, ela não consegue melhorar, ela não consegue sair do lugar, porque ela passou por profissionais que não conseguiram fazer o diagnóstico adequado, né? Seja por questões éticas, seja porque não é realmente a especialidade dele. Então, quebrar o tabu no cuidado com a saúde mental é muito mais do que falar, não, agora em 2024 eu vou ser uma pessoa zen.
né? É fazer esse movimento. Como eu tô e quem eu vou procurar para me ajudar. E a gente tem que procurar os profissionais certos. A gente não pode ter medo de falar, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, né? Porque é o que vai fazer a diferença para trazer realmente qualidade de vida, né? E assertividade, resolutividade a longo prazo ainda. Certo. Então, assim, para a gente encerrar, né, esse bate-papo, se deixar, a gente fica aqui falando a tarde inteira sobre isso. Quase uma live, a gente tem que combinar de fazer. Mas, assim, quando a gente fala, né, de saúde mental, a gente também está falando de qualidade de vida, como você falou, de comportamentos e de hábitos. Então, assim, para a gente ter uma melhor saúde mental, melhor condições mentais, vamos dizer assim, tornar aí essa relação um pouco mais fácil, quais hábitos você passa aí para a gente, alguns assim bem rapidinho, que a gente possa ter, que vai ter uma melhora nessa qualidade de vida quando a gente fala de saúde mental? Não existe fórmula mágica, né? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas ficam pensando quando vai o psicólogo falar de saúde mental e de resolver a ansiedade é querer que a gente fale, olha, tem um jeito que não é o que todo mundo fala, que é cuidar da alimentação, fazer atividade física e cuidar do sono. São pontos principais, mas é importante entender por quê, né? Então, se a gente resgatar, que a gente conversou, de que a nossa saúde mental, ela tá ligada à nossa saúde física. Então, o meu organismo tem que estar funcionando bem, eu tenho que ter esses 4 hormônios, né? Então, do bem-estar equilibrados, né? Então, serotonina, ocitocina, dopamina e endorfina, eles têm que estar sendo produzidos de uma forma ok, né? Faz sentido a gente cuidar da saúde física. E aí, por quê? Né? E aí, quando a gente não foge aí dessa tríade, né? Então, o sono. Hoje a gente sabe o quanto o sono ele é importante para a memória, para o humor, para apetite, para atenção. Então, o ideal é que a gente durma 7 horas por dia. Como estamos cuidando do nosso sono? A gente fica no celular até o celular cair na nossa cabeça que a gente dormiu, vencidos pelo cansaço, né? Então, começar a fazer uma higiene do sono para dormir bem, para ter um sono efetivo, para ter um sono de qualidade. Isso é muito importante. Cuidar da alimentação. Isso é outro ponto importante. Hoje a gente vem estudando cada vez mais a questão da microbiota intestinal e a gente já sabe que 90% da serotonina que a gente tem no cérebro, no nosso sistema nervoso, é produzida no intestino. Então, se eu consigo me alimentar bem, comida de verdade, fibras, vegetais, e ir reduzindo cada vez mais o consumo de ultraprocessados, consumo de açúcar, eu vou ter um intestino mais limpo, eu vou ter uma produção mais efetiva de serotonina, isso vai me ajudar no bem-estar. Atividade física, tá? A atividade física, ela libera muito a questão, o hormônio da endorfina, que é um hormônio muito importante para o bem-estar, libera a serotonina, que ajuda muito no nosso sistema de recompensa, né? Então, eu faço alguma coisa e eu tenho um resultado bacana, aquilo me traz coisas boas. Então, a atividade física, por mais difícil que seja começar, o resultado dela é bom. E a gente ainda tem na atividade física uma válvula de escape do nosso estresse muito funcional, né? Então, eu estou estressada, eu posso sentar no sofá, abrir uma latinha de cerveja e desestressar, prejudicando a minha saúde física, prejudicando minha convivência familiar, prejudicando o meu sono. Ou eu posso ter um desestressante, eu paro num parque perto de casa, eu faço uma caminhada, respiro um ar puro, tenho uma liberação de endorfina boa que vai ajudar o meu corpo a relaxar de uma forma efetiva, tá? Além da questão da socialização, que a atividade física traz, né, que é um ponto também muito importante, quebra a tendência ao isolamento, a pensamentos ruminantes, a gente consegue conversar sobre outras coisas, outras histórias, outras pessoas, né? Se cercar de pessoas, de amigos, de convivência positiva, né? Então, com quem que eu convivo, que tipo de assunto eu tenho nas minhas horas vagas, né? Será que eu estou sempre convivendo com pessoas pesadas? Às vezes a gente não tem muito o que fazer, né? Então, a gente tem pesquisas que mostram que quando a gente convive com pessoas que estão passando por algum tratamento, com pessoas com depressão, a gente acaba também tendo um prejuízo, tá? Mas na medida do possível, se cercar de pessoas boas, de bons vínculos, de bons relacionamentos, ter momentos e fontes de prazer,
né? Então, uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes e que eu já investigo, o que que você faz por você? Qual que é o seu hobby? Qual que é o seu lazer? E a maioria das pessoas traz, eu assisto Netflix. O que que você faz no seu tempo livre? Eu maratono série, eu fico no celular, né? Então a gente precisa desenvolver, e aí traz de novo a questão do autoconhecimento, da autopercepção, tá? O que que eu gosto de fazer, o que que eu faço por mim, que momento do meu dia, na minha semana é meu, onde eu encontro a minha gratificação, né? O meu prazer de uma forma funcional, de uma forma saudável, né? Então, acho que são pontos importantes, são dicas importantes que vale a pena a gente pensar, né? Então, nesse processo de eu vou cuidar da minha saúde mental? Tá, cuidar da minha saúde mental é cuidar de mim, é olhar para mim, é desenvolver esse autocuidado. O que na minha vida não tá bom? Por onde eu vou começar? E aí a gente faz esse primeiro passo, tá? Então, cuidar da saúde mental é basicamente o primeiro passo. Deixa eu olhar para mim. Não adianta eu querer fazer atividade física, porque tá todo mundo fazendo atividade física. Tá? É o que eu preciso agora, é por onde eu preciso começar. Né? É por onde é possível eu começar. Porque se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, desorganizada, tenho zero rotina, eu não vou conseguir fazer atividade física. Vai ser mais um problema na minha vida. Entendi. Tá? Então, eu tenho que cuidar da minha ansiedade primeiro. Entendi. Então é o que eu falei lá no começo, né? É se colocar, né, em primeiro lugar, no sentido de se priorizar, né? Priorizar a sua saúde. A gente prioriza tantas outras coisas, né? Que não é que não são importantes. São importantes, sim, são necessárias, mas a gente acaba criando uma rotina, uma dinâmica, né, de colocar a saúde sempre em segundo plano, e quando a gente fala de saúde mental, é aí que vai colocando mesmo. Natália, eu gostaria de te agradecer imensamente a sua participação. Nós vamos falar depois de outros temas também, muito importantes, muito pertinentes, principalmente para a profissão do motorista, para a rotina dele, que envolve aí a questão da parte mental. Mental e cognitiva. Mas gostaria de verdade de agradecer você estar aqui com nós iniciando o ano falando de algo tão importante, né? Então, que pode fazer muita diferença, né? Quando a gente fala desse tipo de assunto, quebra tabus, acende um alerta na mente das pessoas e a gente acaba levando aí essa reflexão. Então, muito, muito obrigada, de verdade. Sim, eu que agradeço, espero aí que cada um consiga pincelar um pouquinho do que fizer sentido, né? E consiga se olhar um pouquinho mais, se cuidar um pouquinho mais, sem medo, sem preconceitos, né? Porque o que a gente tem é o dia de hoje, então a gente tem que cuidar da gente hoje, naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente pode, mas sempre buscando um pouquinho mais. É isso aí. Certo? E a vocês, meus amigos roteiros, espero que tenham gostado. A todos vocês que estão aí na estrada, nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que cada palavra que foi dita aqui leve até vocês esclarecimento e nos colocamos aqui à disposição para que todos vocês possam mandar suas mensagens e a gente vai respondendo conforme a gente for conseguindo aí, tirando as dúvidas necessárias, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.